Olá, tudo bem? Grupo Crescendo por Dentro. É assim que a gente faz. Para ser a nossa melhor versão, nós temos que crescer não só por fora, não só no aspecto profissional, a gente tem que crescer como ser humano. E para crescer como ser humano, às vezes dói. E às vezes dói bastante, porque o nosso lixo interno, ele nos prejudica de uma forma tão grande que a gente às vezes não aceita crítica, né? Eu estou falando isso para vocês porque eu já passei por tudo isso, eu escrevi esse livro aprendendo e penando aí para ser uma melhor versão, porque eu falava assim, não, eu posso ser uma pessoa melhor, não é possível que eu vou ser essa pessoa que não sabe resolver as coisas, que não consegue lidar com crítica, essa pessoa cheia de problemas que estragam o quê? As nossas qualidades, as nossas habilidades. Então, às vezes, você é um excelente profissional, mas você não consegue lidar com as pessoas, você não consegue lidar nem com a sua família. A gente precisa melhorar como pessoa para que o nosso entorno mude. Pois é, às vezes você quer mudar as pessoas, sendo que você deveria mudar. Eu quero mudar meu marido, porque se meu marido fosse assim, o assado, eu seria mais feliz. Eu quero mudar meu filho, porque se ele não fizer mais isso, eu vou ser mais feliz. Eu quero mudar meu chefe, porque se meu chefe me tratasse dessa forma, eu não ficaria triste. Gente, experimenta mudar e crescer como pessoa para você ver como o seu entorno, como as pessoas que você lida e como as situações da sua vida também vão mudar. Então vamos lá conhecer qual é a sabotagem de hoje? Se você tem seu livro, pega aí na página 33, faz as suas anotações. Se você não tem, dá para entender também, é só você ouvir aqui. E hoje a sabotagem, eu vou dizer que ela é uma das campeões de derrota na nossa vida, é a falta de perdão. Que assunto difícil, né? Porque a gente tem uma mania de guardar as coisas, né? Fulano me fez isso no século passado, mas eu não esqueço. Porque se eu esquecer é porque eu não tenho vergonha, porque eu não me dou valor. Gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos conversar sobre isso e vou te dar alguns exercícios para que você possa ir se livrando aos poucos desse veneno, porque a falta de perdão é um veneno que você toma. A pessoa que você não perdoa, às vezes, nem está sabendo do seu sofrimento e nem tem noção que te feriu tanto assim. Claro que tem pessoas que sabem que nos fazem mal e até têm prazer nisso, mas tem pessoas que não sabem que nos fizeram mal, tá? Porque o sentimento daquele mal está em você. Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vou dar algumas dicas de como se livrar disso e você vai refletir, porque não estou dizendo que a partir da hora que você ouvir essa aula você já vai saber o que fazer e não vai ter mais ninguém que você não perdoa. Pode ser um processo demorado, mas você vai chegar lá, tá? Eu já passei coisas horríveis na minha vida e eu falava, nunca vou perdoar fulano, nunca vou perdoar ciclano, porque realmente me fizeram muito mal. Mas hoje eu estou tão leve porque eu até abençoo essas pessoas e falo, poxa, quanto tempo que eu perdi. Gente, é incrível. Quando você entende isso, parece que a sua vida vai anos-luz para frente. Tá? Então vamos ver? Primeiro tem aquela frase básica aqui do início. E a frase de hoje é, olha só. O fraco jamais perdoa. O perdão é característica do forte. Sabe quem falou isso? Gandhi. Gandhi, fraco não, né, gente? Gandhi tem uma experiência aí de vida sensacional. Então, se você está aqui, se você está querendo ser a sua melhor versão, se você está nesse grupo lindo, é porque você já deu um passo para ser mais forte. Porque o fraco não perdoa, só quem perdoa são os fortes. São aquelas pessoas que querem ser, sabe, vencedores mesmo, porque eliminam essa falta de perdão. Até soltaram fogos aí, porque você vai passar a perdoar as pessoas. Mas vamos lá, olha só. Uma das piores sabotagens é a falta de perdão. As pessoas insistem em carregar ressentimentos pela vida por décadas a fio. Você às vezes deixou de perdoar uma pessoa, já tem muito tempo, não fala com seu pai há 30 anos, não fala com a sua avó há 20 anos, não fala com seu irmão há 2 anos, não fala com seus vizinhos, porque você não perdoa as pessoas. Você fica carregando aquele peso, aquele elefante nas suas costas, porque você não quer parar de sofrer por isso. O sentimento de falta de perdão gera ressentimento. O ressentimento, ele faz o quê? Um alimento para a mágoa. Esses sentimentos, a mágoa, né, o ressentimento, essas ações geradas por essas coisas ruins,
elas alimentam outras que viram o quê? Ações. E começam a fazer samba na tua vida. Mas não um samba bom, né? Que você se diverte. Um samba de bagunçar, de dar síncopes na tua vida. Por exemplo, eu não perdoo fulano, então esse fulano fala com ciclano, então eu não vou poder mais falar com essa pessoa, porque essa pessoa está sempre com aquela que eu não perdoo, né? Aí eu não posso ir na casa do fulano, porque lá na casa do fulano vai ter aquela que eu não perdoo. Então assim, você já paralisou a sua vida, você já não pode ir em certos lugares, porque os seus amigos em comum tem um que você não perdoou, ou tem um parente em comum que você não fala. Aí pronto. Aí vocês Uma pesquisa mostrou o seguinte. Foi muito engraçado agora, eu resolvi fazer outro vídeo, eu emendei mesmo, porque eu estava falando aqui com vocês e o Google ouviu e começou a dar definições de perdão aqui. Foi engraçado. Foi muito engraçado. Pra você ver que até o Google está antenado com a aula de hoje, né? Até desliguei o celular. Mas tudo bem, vamos lá. Uma das coisas que às vezes esquecemos é que a pessoa que nos magoou, preste atenção nisso, nos feriu, pode até mesmo não saber disso. É aquele povo do emburramento, né? Por que você tá assim? Não sei, não foi nada. Né? É aquela mulher emburrada que o marido nunca sabe o que fez com ela. É aquela irmã que você tem que chega na sua casa já de cara feia, ou pode ser até você, né, que faz esse tipo de atitude. As pessoas têm que adivinhar o que elas te fizeram. Gente, isso é muita infantilidade. A comunicação precisa ser melhor, né? Essas coisas implicam em comunicação. Se você está se sentindo mal por alguma coisa, respira fundo. Se tiver com raiva, não fala na hora, mas depois chega para essa pessoa e fala: olha, eu não gostei dessa atitude, naquele dia você me fez me sentir mal. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: quem se sente mal é você. Você só fica chateado e com vontade de não perdoar certas pessoas porque você deixou essa pessoa ter o poder na sua vida, tá? Você deixou a pessoa fazer você se sentir mal, porque quem se sente mal é você. Se uma pessoa é capaz de falar uma coisa para você que você não gosta e você dissolve aquilo, você pensa em outra coisa, você sabe muito bem quem você é, você tem autoestima, você não fica desse jeito. Entendeu? E tem gente que gosta de alimentar mágoa e ressentimento. Ela vai na casa das fulano, do ciclano, liga para as pessoas e fala: você não sabe o que o fulano me fez, você não sabe o que a minha mãe me fez, você não sabe o que a minha tia me fez. E aí você vai alimentando. Mas eu não posso desabafar? Eu não posso falar? Gente, você pode desabafar. Desabafa uma vez e acaba. Tá? Depois você não alimenta mais isso. Não fica conversando com você no seu tempo livre, alimentando aquele pensamento horroroso de falta de perdão. Né? Mas um dia ele vai ver, um dia ela vai ver. Porque é isso que o ser humano faz. Parece que tem um masoquismo, né? Porque... Gente, se eu fosse alimentar as coisas que as pessoas já fizeram comigo injustamente, eu já tinha morrido também. Porque, olha só, as pessoas só dão o que elas têm. Eu já conversei isso com vocês nas 10 verdades que todo mundo tem que saber. Cada um só dá o que tem. Então quem vem te ofender, quem vem fazer uma coisa contigo, essa tua família que fala coisas pra você. Primeiro que a família, em geral, na sua maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, a tua mãe e o teu pai te amam muito, querem seu bem. Então quando eles fazem alguma coisa que te magoa, com certeza foi porque eles queriam teu bem. Mas eles não sabem ensinar de um modo diferente. Então a gente tem escolhas. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu não estudei porque o meu pai não deixou. Porque ele achava que mulher não tinha que estudar. Essa era a fala da minha mãe. Né? Agora eu acho difícil acontecer uma coisa dessa. Pode ser que aconteça, mas era a fala da minha mãe. Na época da minha mãe, quando minha mãe era mocinha, queria fazer o ensino médio, eu nem chamava ensino médio naquela época, né? Tinha outros nomes aí na educação. Ela queria fazer o segundo grau, o ensino médio, ele falava: não, você não vai fazer porque mulher não tem que estudar, mulher tem que só lavar louça e fazer comida. Então minha mãe carregava essa mágoa que o meu avô não deixou ela estudar, né? E nunca perdoou o meu avô, porque ela poderia ter sido isso ou aquilo. Mas quando você fica de maior, que você vai ter a sua vida, você não pode estudar, você não pode ir lá no EJA, estudar à noite, recuperar. Não é nenhuma vergonha estudar depois que está mais velho, não.
tá? Você não pode ir lá depois fazer uma faculdade se você quiser, só se você não quiser, porque agora tem ensino gratuito, tá? Tem ensino de terceiro grau gratuito também. É só você procurar direitinho. Eu tenho aqui algumas professoras que fazem faculdades à distância que não pagam nada. Então, assim, não existe mais desculpa, ou não deve existir desculpa, para você não resolver coisas do seu passado que ficaram pendentes, como, por exemplo, alguém que te impediu de ter uma carreira, alguém que te impediu de estudar. Eu tô citando essas coisas porque são exemplos fáceis de vocês entenderem, né, que às vezes a pessoa carrega a vida inteira uma falta de perdão por aquela situação, né, do passado. Já conversamos sobre passado também. Então, olha só, deixa o seu passado para lá, toma atitude, tira esse peso da falta de perdão e essa coisa de ficar culpando as pessoas pela sua vida atual. A sua vida atual é a autorresponsabilidade, é você que tem que resolver, tá? Bem, o perdão não é esquecer. Eu vou esquecer o que você fez comigo. Não dá para esquecer nada, gente. Só se você tiver Alzheimer, alguma doença, amnésia, aí você esquece. Eu lembro de tudo que eu consigo lembrar, eu me lembro em detalhes. Mas o que seria o tal perdão, né? Vamos ver isso? Ó, o perdão não é esquecer. O perdão é lembrar sem rancor. Eu aprendi isso na minha adolescência. Eu nem sabia que um dia eu ia entender isso na sua totalidade, tá? Porque hoje eu entendo muito bem e eu pratico. Mas quando eu era adolescente, a vida já tinha me dado sinais disso, porque eu estava na escola bíblica, numa classe com uma professora sensacional. Se um dia ela ver isso, gratidão pelo que você me ensinou, tia Derli, que me ensinou, a gente chamava assim carinhosamente essa professora de tia Derli. Ela falou para mim, perdoar, falou para todos, né? Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem rancor. Então, como a gente tem um cérebro muito potente, a gente lembra dos fatos, né? Mas a gente não sente mais a dor. Você me fez isso, mas deixa pra lá, isso aí já passou, tá? Eu já perdoei várias pessoas na minha vida que me fizeram muito mal. E enquanto eu carreguei aquilo, quem sofria? Eu. Quem tomava aquele veneninho, né? Aquela gotinha de cianureto todo dia? Sou eu. Porque a pessoa que te fez as coisas, ela não tá nem aí, gente. Ela não está nem aí, ela está em vida que segue, né? Vida que segue, tá lá, feliz da vida, tá? E você que tá aí perdendo o seu tempo, acumulando lixo dentro do seu coraçãozinho, tá? Acumulando lixo dentro da sua mente. E você vai criando a sua realidade através daqueles filtros de dor, daqueles filtros de ressentimento, de coisas que você já podia ter largado. Então, o perdoar não é esquecer, é lembrar sem rancor. É você aprender lições daquelas coisas e ser melhor. Né? Aconteceu isso comigo, eu não vou deixar mais isso acontecer, mas que bom que aconteceu isso comigo. Porque tem coisa, gente, que se não acontecer com você, você não sai da mesmice. Tem dores que se você não passar, você não aprende a ser melhor, você não aprende a lidar com certas situações. E eu vou dizer uma coisa para você, enquanto você não aprender, as coisas vão continuar acontecendo contigo. Vai ser um círculo vicioso, uma bola de neve. Toda vez acontece comigo, poxa, toda vez acontece comigo, não sei por quê. Porque você não aprendeu ainda, porque você não parou para refletir, não parou para perdoar, não parou para perguntar para aquilo, o que aquilo tem que te ensinar. Tá? Então o perdão, a autorresponsabilidade, né, esquecer do passado são coisas muito ligadas, são coisas muito próximas. Mas vamos lá para os exercícios e para que você drible essa autossabotagem que é a falta de perdão. Vamos lá ver o primeiro? Primeiro exercício. Perdoe a si mesmo. A primeira pessoa que você tem que perdoar é você. Tá? Porque às vezes você fala assim, ai que raiva de mim. Ai que raiva de mim porque eu faço isso. Ai, eu não consigo me perdoar por isso. Ai, no passado eu tomei essa decisão errada. Olha só o que a minha vida virou. Ai, meu Deus do céu. Perdoa, gente. É daqui para frente. É daqui para frente. Se perdoa, tá? Pare e pense e veja as coisas que você fez com alguém que te incomodam. Tem pessoas que você fez coisas que te incomodam? Primeiro se perdoa. Se der, você vai lá e pede perdão para essas pessoas, se der. Se for pessoa que mora longe, se for pessoa que já morreu, aí você pega e dá um fim nisso, tá? Mas primeiro você tem que se perdoar, porque você também é humano. Você sabia das coisas que você sabe hoje, naquele tempo que você cometeu esses erros?
Fala aí para o seu passado, não estou mais lá. Lembram da aula passada? Não estou mais lá. Fala aí para você mesmo, olha só, Pacheli, você fez isso, mas você não sabia do que você sabe hoje, você não tinha experiência de vida, então agora eu tenho certeza que você não faria mais assim. Tá? Você perdoa, fica de bem com você. Tá? Então o primeiro exercício, relaciona aí as coisas que você precisa se perdoar. Combinado? Então vamos para o segundo exercício. Essas coisas são doídas, né? Mas fazer o quê? A gente às vezes tem que mexer na ferida para botar o remédio, né? É assim que a vida é. É assim que tudo é, né? Tem que mexer para colocar o remédio quando é uma feridinha. E às vezes tem feridas que são mais profundas, tem feridas que são mais rasas, tem feridas que cicatrizam rápido, tem outras que não. O negócio é você cuidar. Vamos cuidar agora das feridas do passado e esquecer e perdoar. A segunda dica, o segundo exercício é: perdoe a si mesmo pelos sentimentos ruins que você sentiu em relação a outras pessoas. Poxa, mas eu tinha uma inveja daquela pessoa. Nossa, eu tinha uma raiva que aquela pessoa estava se dando bem. Como eu posso ser esse ser humano horrível? Ai, eu não consigo me perdoar por isso, né? Aí você se perdoa por isso. Depois você se perdoa por ter pensado isso das pessoas, por ter feito coisas ruins com pessoas que não mereciam também. Porque você reclama muito que fazem coisas com você, mas você já viu aí a quantidade enorme de coisas que você também fez com alguém? Gente, a gente se acha o santo, né? A santa. Mas você já viu as coisas que você faz com as pessoas? Você já viu a falta de educação que você atende o telefone? Você já viu a falta de educação que você manda uma mensagem? Que agora tem o WhatsApp, né? Antes você falava na cara. Você já viu a falta de educação que você fala com o seu marido, com as pessoas na rua, não dá um bom dia? Né? Você já viu a falta de tudo que você teve com certas pessoas que precisaram da tua ajuda? Ou de pessoas que você fez mal mesmo. Ah, eu fiz isso aqui, eu magoei aquela pessoa, eu falei coisas horríveis para aquela pessoa. Relaciona essas pessoas. Presta mais atenção em você. Acende uma luzinha aí, né? Quando você faz essas coisas. Para que essas coisas também parem, né? Porque senão você vai ter que ficar naquele círculo vicioso. Ah, fiz e peço perdão porque eu faço toda hora coisa errada. O lance mesmo é parar de fazer essas coisas, né? É eliminar da sua vida esse jeito de ser que ofende e magoa também as pessoas. Porque não é só você que é ofendidinho, né? Não é só você que foi magoadinho, você também faz isso com pessoas. Então, na sua segunda lista, verifica aí com quem você está fazendo isso. Dá mais valor nas pessoas da sua família que estão vivas, porque de repente você pode não ter mais essas pessoas, né? Se perdoa pela ausência que você fez com essas pessoas e vai lá e fala com essas pessoas que você quer reatar o vínculo, que você quer ver de novo, que você quer aceitá-las como elas são. Cada um só dá o que tem, cada um é como é, e a gente vai administrar se a gente ama essas pessoas. Você não pode aceitar abuso, né? Relacionamento abusivo, ficar apanhando de marido, ficar sendo pessoas gritando com você, te desrespeitando. Mas outros defeitos normais que as pessoas têm, é o convívio, é o ser humano, é assim mesmo. Então, vamos aceitar mais, tolerar mais as pessoas, ser mais paciente. E uma coisa que eu sempre tento fazer é me colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa está falando assim comigo? Eu fico conversando, sabe? Essa semana, não sei se eu falei para vocês em alguma aula, essa semana foi uma semana muito complicada na minha vida. Muito. E olha que eu estudo, e olha que eu treino, e olha que eu tento ser a minha melhor versão, muito mesmo. Eu fico o tempo todo pensando nisso, gente. Eu não quero ser uma pessoa ruim, eu quero ser o melhor de mim. Mas mesmo assim, é difícil, eu sei que é difícil. E dissolver as coisas, né, ruins que nos acontecem, as pessoas que nos magoam, não é para os fracos, é como disse Gandhi. O perdão não é para os fracos, os fracotes que ficam cheios de mimimi por aí, ligando para geral para contar que fulano ou ciclano fez aquilo e que adoram sugar a energia das pessoas e os ouvidinhos das pessoas. Eu preciso te contar. Precisa mesmo? Será que você precisa mesmo? Tem um capítulo aqui que eu vou ensinar vocês a esvaziar a mente.
Vou ensinar um tipo de meditação. O que é meditação, gente? A meditação não é coisa assim religiosa. As pessoas ficam com medo às vezes de meditação. A meditação é só você parar e respirar. É só isso. Para, respira, porque quando você oxigena bem o seu cérebro, o que acontece? Você se acalma. Então tem um capítulo aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem isso, como fazer isso, para que você comece o seu dia dissolvendo essas mazelas da falta de perdão e outras aí que a gente tem, né? Que a gente é um ser humano muito dificilzinho, né? Não é nem tão difícil ser humano, a gente que complica. Tá? Mas eu sei que vocês são pessoas que estão querendo descomplicar. Eu tô aqui fazendo carinho na minha cachorrinha, que é minha colega de trabalho. Ela vem pra cá, depois eu mostro ela pra vocês. Bem, então o terceiro exercício é a fogueira do perdão. A gente já falou um pouquinho de fogueira, né, em outros exercícios do passado e tal. Por que a gente fala fogueira, né? Porque tem coisas que só o fogo mesmo que destrói, né? Tem coisas que só o fogo mesmo destrói. Então, quando a gente fala fogueira do perdão, a gente está querendo apagar, tirar da existência qualquer rastro daquele sentimento ruim. Então, na fogueira do perdão, você vai anotar, olha só, tudo que te incomoda e que você tem dificuldade de perdoar. Põe lá na lista, tá? E tudo que incomoda de que você fez com alguém. Também coloca lá. O perdão, aí a gente vai e toca fogo, tá? Deixa eu falar uma outra característica do perdão, né? O perdão não é esquecer, já falei pra vocês, e o perdão, as pessoas esquecem disso e não percebem isso, ó, presta bem atenção nisso. O perdão é um sentimento, tá? Amar é um sentimento, gostar é um sentimento, amizade, o perdão é um sentimento. Vou te provar como que é isso. Bem, quando você começa a amar alguém, vamos falar aí o exemplo de namorados, por exemplo. Você vai vendo, vai se apegando, daqui a pouco você está amando. Você não começou a amar com aquele amor enorme de quando você conheceu. Lá no futuro, seu amor é enorme, seu amor até de dar sua própria vida por aquela pessoa, por aquele cônjuge, por aquele filho. Então amar é uma coisa que cresce. Amar é um sentimento e amar é um sentimento que cresce. É como se fosse uma semente. Você sabe que é uma laranja, mas ela não virou uma laranja ainda. Mas se você alimentar aquele sementinho, ela vai virar uma laranja. Então é igual o amor. Você alimenta ela, você já sabe que é amor, já identificou, mas não é um amor grandão, é um amor pequeno, ele vai crescendo. O perdão também é assim. Você precisa decidir perdoar. O que muita gente não consegue perdoar é porque ele acha assim, vou perdoar e agora acabou tudo, acabou meu ressentimento, acabou minha mágoa, acabou tudo na hora que eu falar que perdoei. Não, não é assim que funciona. Você vai pegar aquela semente do perdão, vai plantar e vai decidir alimentar o seu perdão. Aí ele vai crescer, entendeu? Ele vai crescer, é assim que funciona o perdão, ele vai crescer. E você daqui a pouco vai sentir que perdoa mais, daqui a pouco você está com aquela planta linda de perdão e você não está mais envenenado como você estava no início, né? Porque a falta de perdão é o veneno que só você toma. Para de tomar veneno, né, gente? Né, Belinha? Para de tomar veneno. Vamos lá para última dica, o último exercício? Como eu sempre menciono para vocês, né, a Bíblia é um livro que tem 66 livros, né, uma coleção, uma biblioteca, e fala de tudo, né? E eu gosto muito dos versículos. E eu coloquei aqui um versículo que fala sobre perdão, que está no livro de Colossenses 3,13. Fala o seguinte, ó: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que acontece com o suportem-se, né? As pessoas acham assim, eu suporto fulano, eu suporto o meu chefe. Mas o suporte não tem essa coisa de, eu tenho nojo, tenho raiva, mas eu aguento. O suporte não é isso não, tá? Se você acha que suportar é isso, não é nada disso não. O suportar é ser um apoio, ser um suporte que encaixa e fica segurando o outro. Então, quando você suporta um ao outro, quando você suportem-se, aqui está no plural, suportem-se uns aos outros, é quando você ajuda alguém que tem falhas.
Quando você percebe que aquilo podia te magoar, mas você fala assim, deixa eu entender ele, porque, poxa, essa pessoa não tem nem noção do que está fazendo, né? Não vou levar pro meu coração, não. Ou então, poxa, a pessoa está tão nervosa, a pessoa está cheia de problema, vou dar um desconto, tá? Então, suportar uns aos outros e dar um apoio àquele que está precisando naquele momento, que pode virar e ser você. Talvez em algum momento você também precisa de um suportem-se aí uns aos outros. Então vamos pensar nisso, vamos suportar, vamos esquecer de modo figurativo, né? Você não esquece do total, você lembra sem o rancor. Então anota aí as principais características do perdão, né? Que a falta de perdão é o veneno que só você bebe, né? Perdoar não é esquecer, é lembrar sem rancor. E perdoar é um sentimento que você tem que decidir ter. Decidiu, alimenta, que ele cresce, daqui a pouco você está livre, leve, solto. Eu fico tão feliz de saber que eu entendi isso, mas não foi mole não. Eu carreguei anos e anos, né, mágoas de pessoas que nem sabiam que eu tinha mágoa dessas pessoas. Pessoas que estão aí vivendo uma vidão, e eu que estava sofrendo, tomando veneno de canudinho, né? Todo dia tomava um veneninho, chamava alguém para conversar e lembrava tudo de novo. Você lembra aquele pessoal, aquela pessoa, aquele fulano que fez aquilo comigo? Você lembra, fulano? Você lembra? Aí a pessoa vai e lembra, mete o pau. Então para com isso, tá? Tira essa sabotagem aí da sua vida, você vai ver como ela vai ficar super leve. E eu quero aproveitar aí também e pedir perdão para você. Se eu te magoei, se você está vendo aí, e você me conhece, não sei quem pode estar vendo isso, né? Se eu te magoei, né, como sua professora, como sua tutora, não sei, em algum relacionamento, de pai para filho, de mãe para filho, alguma pessoa aí que possa estar me vendo, também estou pedindo perdão aí para você, porque eu sou humana e a gente erra. Mas eu sou daqueles humanos que erram e querem acertar, tá? Um beijão para vocês, coração, eu amo muito vocês, comenta aqui que você assistiu para você ter o seu certificado e comenta aqui o que você achou, o que foi difícil para você perdoar e se deu certo para você esses exercícios, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um beijão.